Oi galera, tudo de bom? Eu espero que sim. Nemesis aqui outra vez para trazer um novo vídeo pro canal. E desta vez estarei analisando o poder do Lorde do Abismo, o deus dos simbiontes, Knu. Nem era pra ter vídeo essa semana, mas já que tá uma alegria ser descenalta e fazendo vídeo com personagem da Marvel. Enfim, a hipocrisia. Mas isso não interessa, estou feliz, e essa semana vai ter 2 vídeos, esse aqui de Knu, e o outro será o Odin vs Pai Celestial. Esse vídeo será uma análise completa sobre os feitos, poderes e afirmações sobre Knu. No final, vou deixar alguns esclarecimentos sobre a Terra qual ele se encontra. Para maior compreensão, vou estar me baseando no que foi mostrado sobre Knu na série de quadrinhos de Venom de 2018, Surfista Prateado Black King in Black. Apesar da série do Venom e King in Black ainda estarem em andamento, possui informações o suficiente para fazer um vídeo muito interessante. Mas antes, peço que avaliem o vídeo, compartilhem com os amigos, e se inscrevam no canal, pois isso estará ajudando muito. Agora sim, sem mais enrolação, vamos para a análise. Para começar, esse não é exatamente um feito de poder destrutivo, mas é um axe que eu achei interessante. Essa habilidade foi mostrada ainda antes de Knu mostrar sua história para Eddie Brock. Aparentemente, Knu pode, entre aspas, purificar os simbiontes de características de seus hospedeiros, por ter ficado muito apegado a Eddie Brock. O simbionte meio que acabou amolecendo. Knu viu isso como uma fraqueza e acabou queimando a moralidade dentro do simbionte. Agora para sua origem. Knu é um ser tão velho que antecede a própria criação, até ele ter visto o nascimento da mesma, e seu vazio ser infestado por deuses, no caso, celestiais. E dentre esses celestiais, possuem alguns que nós já conhecemos, como Arishem, o juiz, e Ezron, o buscador. Então, Knu acabou matando um dos celestiais no processo, e tudo o que os celestiais puderam fazer em resposta foi banir Knu ainda mais profundo no vazio. Isso é muito importante, pois ao que tudo indica, esses eram os verdadeiros celestiais, ou a primeira geração de celestiais. Esses celestiais são tão poderosos, que entraram em guerra com os celestiais sombrios, e essa guerra acabou dando fim ao primeiro firmamento, a primeira interação do multiverso, e início à eternidade, a segunda interação do multiverso. E a mando do primeiro firmamento, os celestiais sombrios foram capazes de aprisionar multi-eternidade, a 8ª interação do multiverso. E foram os celestiais multicoloridos, ou verdadeiros celestiais, ou celestiais rebeldes, ou a primeira geração de celestiais que impediram os celestiais sombrios. Então Knu deve ser mais forte que multi-eternidade e primeiro firmamento via isso, porém possuem mais evidências para Knu se escalar acima desses celestiais mais para frente. O mais insano é que Knu usaria a cabeça do celestial que ele mesmo decapitou como uma forja, onde ele deixaria a necroespada ainda mais forte e afiada. Assim, ele iria guerrear contra deuses e celestiais, e segundo o próprio Knu, ele seria capaz de cortar a garganta da própria criação. Foi em uma dessas guerreadas com outro deus, que ele acabou perdendo a necroespada para Gorr. Isso foi mostrado na origem de Gorr, na 6ª edição de Thor, Deus do Trovão. Porém, apesar disso, Knu afirma que Gorr era completamente bucha comparado com ele, pois Gorr não era capaz de compreender o poder real da necroespada, por ele não ser uma criatura transcendente em natureza, como Knu. O que é algo absurdo, considerando todas as proezas de Gorr durante Thor, Carniceiro de Deuses e Thor, Bomba Divina. Para se ter uma noção, Gorr foi capaz de matar o equivalente a uma seção de arquivos de uma biblioteca de deuses. Não achem que esses deuses são pouca coisa, e que ser deus é apenas um status. Um dos deuses que Gorr matou podia lutar contra buracos negros por diversão, então deuses que se escalam acima de buracos negros e supernovas são lixo para Gorr. Gorr transformou deuses capazes de subjugar galáxias com uma fala, em nada além de escravos. Quando Gorr enfrentou o Thor indigno jovem, Thor atual e velho rei Thor, é dito que o confronto deles fez com que os próprios galhos da árvore da vida sangrassem. Posso fazer um vídeo detalhado sobre Gorr, mas isso é o mais importante que vocês precisam saber sobre ele. O fato de um ser transcendente fazer melhor uso da necroespada foi reforçado quando o próprio Thor afirma que a necroespada era para ser usada por um deus contra um deus.
Porém, o poder de Knull ainda é muito grande nas mãos de seres não transcendentes. Quando Rex afirmou que se sentia como se pudesse deixar deuses de joelhos, ao entender a natureza do poder de Knull. Um tempo depois, Knull acabaria descobrindo a simbiose, o que o deixaria ainda mais letal, pois agora ele tinha um exército de verdade. Ele comandaria esse exército a entrar em guerras ao redor de toda a criação, até ele eventualmente ser detido por Thor. E por favor, não seja retardado, não diga que Thor em base se escala com Knull, pois ele não se escala. O que Thor fez foi tomar vantagem da fraqueza dos simbiontes à eletricidade, e cortar a conexão de Knull com os simbiontes, o que fez com que os simbiontes se revoltassem contra Knull. Nós descobrimos uma curiosidade interessante: Clintar não é um planeta, na verdade, era uma prisão com múltiplos simbiontes, feita especialmente para conter Knull. Quanto às afirmações sobre Knull, nessa série, ele foi referido uma caralhada de vezes como o abismo e o vazio que antecede a criação. Porém, as mais interessantes são as que indicam que ele possivelmente seja o primeiro desses deuses do vazio, dando a entender que ele possivelmente possa até anteceder a Matsumi Kaboshi, um ser que reduziu mais de 98% da criação ao esquecimento, se escala acima dos Goldeads, e fez a morte fugir da criação. Porém, isso tudo depende da sua interpretação e de quanta credibilidade você quer dar para essas afirmações. Na minha opinião, faz bastante sentido, mas vai de cada um. Em Surfista Prateado Black, na quinta edição, Knull iria confrontar um surfista prateado, que, segundo a história, havia se fundido, e possuía o poder de tudo. Mesmo com esse aumento de poder exponencial, Surfista seria humilhado sem dificuldade por Knull. E até mesmo estar na presença de Knull fez com que a existência desse surfista fosse desfeita. Até mesmo um surfista completamente tunado já estava desistindo da luta, acreditando que não havia como dar um fim a Knull. Porém, Surfista Prateado sobrevive a seu encontro com Knull, e retorna em uma tonalidade mais escura, por ter sido contaminado em seu confronto contra o Deus do Abismo. Para afirmações sobre o poder de Knull em Surfista Prateado Black, Surfista Prateado compara Knull como uma noite infinita na qual seu sol queimava, o que significa que Surfista é infinitamente mais fraco que Knull. O Atu, ou Vigia, afirma que Knull poderia dar um fim a tudo o que eles conhecem, o que deve significar a criação, considerando a natureza transcendente da tarefa de Vigia. Knull é diretamente comparado com o Inverno Negro, que, como descobrimos na série de 2020 de Thor, o Inverno Negro é a personificação do fim de realidades. E Surfista Prateado teve que entrar em contato com o ego para conseguir se conectar com tudo, para que pudesse ficar forte o suficiente para combater Knull. Já no começo de King in Black, vemos que Knull não está para brincadeira. Seus lacaios já se mostraram como sendo rápidos demais para Doutor Estranho, que já estava sendo dominado pelos inimigos. Conseguiu casualmente abater Tempestade, que já estava dando trabalho para vários simbiontes, graças à sua vulnerabilidade à eletricidade, e ela mesma já sendo muito poderosa, sendo uma mutante de nível ômega. Um de seus feitos mais insanos até agora foi ter casualmente dominado Sentinela, e ter partido ele ao meio como se não fosse nada, vingando Carnificina. Sentinela teve muito medo de que esse ato liberasse o vácuo, apenas para Knull subjugar vácuo sem a menor dificuldade, e dizendo que ele é uma escuridão maior. Ter feito ambos Sentinela estável e vácuo parecerem lixo é algo que merece atenção, especialmente considerando os poderes desses personagens. Knull fez isso com Sentinela logo depois que ele facilmente atravessou a cabeça de um celestial, e vamos ver o quão poderosos são esses celestiais já. Até instável, Sentinela foi capaz de fazer coisas absurdas, como machucar Caro Creio com cubo cósmico absorvido, comprometer os escudos de Doutor Destino e ter enfrentado o coletivo, que possui os poderes de todos os mutantes afetados pelo evento Casa de M, além de terem afirmações do Sentinela se escalar acima da Feiticeira Escarlate desse arco. Alguns podem trazer antefeitos do Sentinela, mas é só ter em mente que a performance dele depende totalmente de seu estado mental, e contra Knull ele parecia perfeitamente estável.
O vácuo não fica nada atrás em poder, tendo se tornado o líder do Cancerverso e dos deuses ancestrais, que basicamente são a representação da Marvel dos mitos Cthulhu, seres que são oriundos do exoespaço, um local que existe no pico da eternidade. Então Knu ter acabado com a raça deles sem dificuldade não é pouca coisa. Esses celestiais, que servem como marionetes para Knu, têm grandes chances de serem os primeiros celestiais, por Eddie Brooke afirmar que esses celestiais foram os primeiros inimigos de Knu. E pelo confronto entre Knu e os celestiais antecederem a própria criação, mais evidência para meu argumento anterior. Knu seguiria em frente e humilharia Thor, pai de todo sedento por sangue, sem dificuldade. Caso ache o contrário, recomendo que leia a história de novo, com mais atenção dessa vez. É deixado bem claro que Knu não estava se esforçando, e que Thor tinha a intenção de matar. Knu não teria a menor dificuldade em dominar a maior parte dos heróis com simbiontes, e até seus lacaios não teriam problema em aprisionar personagens do nível de Doutor Estranho. Knu receberia um ataque combinado de Thor, pai de todos, Tempestade, Ciclope, Mulher Invisível e Doutor Estranho, deus da magia, sem sofrer grandes danos notáveis. Todos esses sendo muito poderosos em seus próprios termos, porém mais notavelmente Thor e Doutor Estranho. Esse sendo Thor com a força Odin e Doutor Estranho com parte do poder da Yggdrasil. Com esse poder, ele competiu com Loki, Mago Supremo, que era uma ameaça para o multiverso. E ele mesmo já admitiu que o poder da Yggdrasil é maior do que tudo que ele já viu, o que deve incluir sua forma clássica, então no mínimo, deve ser comparável. Por último, mas não menos importante, Knu conseguiria afetar a mente de Jean Grey, enquanto ela tentava usar seus hacks mentais nele, para descobrir uma fraqueza. Esse é um grande feito de resistência mental, considerando o poder mental enorme de Jean Grey, que normalmente é comparável, se não superior a Professor Xavier, que já conseguiu batalhar contra a Fênix Negra ao redor de todos os infinitos planos existenciais. Apesar de ser Xavier no pico, Jean deve ser comparável com afirmações. Então, via isso, Knu possui minimamente resistência mental numa escala High Perversal. Por fim, chegamos na conclusão do quão poderoso Knu é. Seu poder destrutivo se escala a um nível Hagolterversal. Via-se escalar acima dos primeiros celestiais. Ser superior a Gorr, que consegue batalhar múltiplos Thors, ao redor de múltiplas linhas do tempo. Possivelmente anteceder a Matsumi Kaboshi. E possivelmente ser o avatar mais forte de Oblivion ou Theone Beloval, pelo que foi mostrado, mas ainda não ficou claro. Sua durabilidade se escala diretamente com seu poder destrutivo. E sua velocidade é irrelevante, por transcender o conceito de tempo e anteceder a própria criação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, peço que avaliem e compartilhem com os amigos, e se inscrevam no canal caso tenha gostado, pois isso estará ajudando muito. Acabar esquecendo algumas coisas é inevitável, mas fiz o meu melhor para que ficasse o mais completo possível só para vocês, então espero mesmo que tenha gostado. Mais um lembrete de que essa semana ainda terá o vídeo de Pai Celestial vs Odin, então fiquem alertas. Fiquem com Deus, tudo de melhor sempre, e até a próxima.